Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui ao vivo pelo canal Trilha Espírita. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje vamos abordar o tema Mulher e seus desafios diários, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi nesta última segunda-feira que passamos. Vamos receber daqui a pouquinho a nossa amiga Tatiane Godard, que vai estar aqui falando conosco sobre esse tema. Eu já vou convidá-la aqui. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ela já conecta conosco aqui. Olá, Tatiane. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tô ajustando aqui os comandos. Isso. Pois é, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Igualmente. Especialmente, Aí a Jane aqui também, ó. Tudo bom, Jane? isso aí. Que jóia. Especialmente essa semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, né? E eu estava falando um pouquinho antes aqui que hoje falaremos sobre o tema A Mulher e seus desafios diários. De tempos para cá, né, muitas foram as batalhas vencidas, né, pelas mulheres, papéis que um dia não podiam ser desenvolvidos pelas mulheres, hoje têm grande atuação feminina. A mulher moderna acumula conquistas com sua inserção no mercado de trabalho, independência financeira, direito político, sua liberdade e muitas outras conquistas. No entanto, essas vitórias trouxeram novos obstáculos à mulher moderna. A dificuldade, talvez, de conciliar a vida profissional com a familiar e até mesmo priorizar as atividades profissionais em detrimento da vida pessoal. Além da complexidade em desempenhar plenamente tantos papéis, como o de ser mãe, profissional, dona de casa e tantas outras responsabilidades, né, que a mulher acaba desenvolvendo no seu dia a dia. Então, para abordarmos esse tema, aqui conosco Tatiane Godard, advogada, coach e mentoria, membro da AGE-SE, Associação Jurídica Espírita do Sergipe, estudiosa da doutrina espírita e nossa irmã em Cristo. Então, é com muito prazer que nós recebemos você aqui e gostaríamos que você se sinta muito à vontade, porque nós já te consideramos como uma trabalhadora do Trilha Espírita. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Olha, eu fico muito feliz por isso, tá, gente? Porque eu gosto muito do trabalho de vocês. Quando possível, reposto, quando possível, comento. É engraçado que isso ocorreu bem nesse momento, né, de pandemia, né, nessas lives, né, na live do Simão Pedro, tão importante para todos nós. A gente acabou se conhecendo, eu, Tereza, Jane, a Lâmia também, que está aqui. Então, isso é tudo muito bom, porque é sempre é o bom do ruim, né? É a gente tirar o bom do ruim também. Novos laços de amizade, né? Novos conhecimentos, mais tempo com a família. Tem sempre algo que a gente pode extrair nesse momento. Eu acredito que conhecer vocês, poder falar aqui um pouquinho para vocês, aprender com as lives que eu tenho visto também, com as reflexões que vocês colocam, para mim tem sido um ganho, de verdade. Então, eu agradeço, né? É um dos presentes de Papai do Céu aí, desse momento difícil que a gente está passando. Sim, com certeza. E que Fique tema à difícil, vontade. né? Sim. Tatiane, fique à vontade. Tá? Sim, Pode, na hora que você quiser dar início ao tema, fique à vontade. O tempo é seu. sim, perfeito. Vamos agradecer a Deus, né? Inicialmente por essa oportunidade, né? A oportunidade de falar do Evangelho, a oportunidade de falar da doutrina espírita. Pedir a espiritualidade que nos intua, que nos envolva, né, dos pensamentos positivos, de pensamentos progressistas, né, pensamentos tranquilos, que a palavra seja a vontade de Deus, que não seja apenas a minha opinião. Então, pedimos assistência espiritual nesse momento. E assim começamos, né?
começamos a abordar um tema tão querido de todas nós, porque esse mês de março, apesar de não ser o mês da gente, né, que eu digo, nossos meses são todos os meses, né? Mas assim, precisamos honrar, né, as trabalhadoras nova-iorquinas que, né, desencarnaram numa situação trágica e por isso deu origem ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Então, a gente comemorar, eu acho importante, apesar de tem alguns movimentos feministas que se dizem progressistas que rejeitam, né, o Dia Internacional da Mulher, mas eu digo, gente, isso é história, né? Vamos agradecer e honrar. Muitas já lutaram, sofreram com a própria vida, a vida de suas famílias, e a gente tem que honrar, né, todas essas conquistas históricas. Então, querido companheiro, falar de mulher e desafios na atualidade, eu até acho que a gente poderia colocar entre mulher e desafios da atualidade, a gente colocar mulher, evangelho e desafios da atualidade, né? Porque tenho eu, assim, descoberto, né, na minha experiência pessoal, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, dos papéis que a gente assume enquanto advogada, professora, espírita, né? Tenho eu descoberto que o evangelho é um grande roteiro, sabe, para o enfrentamento desses desafios, né? Que a gente vive os desafios, vive. Cada mulher com sua história, com sua realidade, algumas vivem mais desafios, né? Outras vivem menos, mas todas nós, basta estar encarnado aqui, que nós vivemos desafios, né? Desde o autoconhecimento, a autoidentificação, de a gente saber quem a gente é, o que a gente quer, como é que a gente quer se posicionar no mundo, isso é um desafio, né? Até o exercício dos nossos deveres, né? Da nossa função. Acho que a internet congelou, mas voltou. Sempre que eu falo desse tema, eu uso um discurso um pouco mais positivo, né? Eu digo, eu acho que a gente está no melhor momento. Se tivesse que escolher, né, uma época para renascer, eu acho que eu escolheria ainda essa época. Porque para trás, né, já tivemos muitas restrições, muita violência, apesar de ainda existir feminicídio, violência contra a mulher, né, que é um problema social, não é fácil de extirpar esse problema, e a pandemia nos revelou, né, um aumento significativo da violência contra a mulher. Por quê? Porque ficamos mais em casa, né? Ficamos mais em casa. Quando a gente está muito na rua, trabalhando, vivendo o mundo profissional, a gente às vezes não tem tempo para sentir como é que está o relacionamento, né? Com os filhos, com o marido. E às vezes a gente sai muito também, trabalha muito também para não ficar em casa, né? Para não vivenciar a dificuldade, né? Que é muitas vezes um relacionamento tumultuado, violento. E aí vem a pandemia, coloca a gente dentro de casa, o que acontece? Eclodem os problemas, né? E quem não tem os seus ajustes a fazer, né? Tá lembrando de alguma coisa aí, né? Quem não tem os seus ajustes a fazer. Mas Jane tá aqui, não vai deixar você falar nada não, viu, minha amiga? Fique aí. Então, quem não tem os seus ajustes, todos temos ajustes a fazer, a todo momento. A vida é esse constante ajuste, né? Então... Eu estava pensando aqui quantos relacionamentos, né, acabaram por conta dessa questão de estarem convivendo mais, né, juntos. Exatamente. Para a gente ver o quanto é desafiador a convivência. Sim, e começa com a nossa própria família. Sim, exatamente. Né? Que é como Joana de Ângeles diz, né? A família é o laboratório da alma. Então é ali que a gente vai ser experimentado, né? Vai ser desafiado na nossa tolerância, né? É ali que a gente vai, de fato, o que se faz no laboratório? Experimentos. Então, é ali que a nossa personalidade, o nosso ego, o nosso eu superior, tudo isso é posto à prova, né? Por quê? Porque são os nossos resgates, os nossos filhos, os nossos maridos e esposas e companheiros e companheiras, pais e mães. Ali são pessoas que são reencontros que a gente está tendo, né? De débitos que a gente deixou do passado ou até de experiências positivas. Mas normalmente tem os resgates, né? E aí tem gente que diz, e o casamento é um dos maiores resgates, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o Evangelho, né, voltando a falar do Evangelho, o Evangelho é um grande roteiro. Um grande roteiro de auxílio para nós mulheres, né? Porque é através do Evangelho, é através da doutrina espírita que a gente aprende, sabe? Eu acho muito importante essa concepção. Eu acho que é um paradigma que se rompe.
que não existe, do ponto de vista espiritual, ideologia de gênero. Somos todos espíritos. Sim. Só quando a gente começa com essa afirmação, somos todos espíritos, aí vem, né, aquele sentimento de fraternidade, de igualdade. Ora, se eu sou espírito e o espírito não tem sexo, está lá na questão 200, 201, 202 do Livro dos Espíritos. Espíritos têm sexo? Não como a gente entende. Na verdade, não é nem que a resposta é não. Estou aqui com ela aberta, né? Ele coloca o seguinte: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização biológica. Né? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, quando a gente sabe que espírito não tem sexo e que o nosso corpo, né, é uma experiência, a gente percebe que ser homem ou ser mulher é uma questão de experiência espiritual. Simplesmente uma questão de experiência espiritual. Olha que interessante. Aí já muda a minha perspectiva, para eu não me apegar tanto ao meu gênero. Porque aí eu penso, hoje eu sou mulher, hoje você é homem, mas em outra existência podemos trocar aqui de vestimenta, né? Não podemos passar por experiências diferentes, porque a mulher, do ponto de vista biológico, inclusive, é destinado provas e experiências diferentes das provas e experiências do homem. Não é verdade? Então a gente luta por igualdade de direitos, a gente luta para que a lei humana se aproxime da lei divina, porque a lei divina é perfeita. E a lei humana, ela é temporal, a lei humana, ela está muito ali regendo a condição evolutiva da sociedade naquele momento. Mas a lei divina não, perene, infinita, temporal, tanto que rege a igualdade. Igualdade essa que só foi alcançada, né, há pouco mais de um século. Aqui na nossa Constituição positivada em 88, na realidade do nosso país, né? Então, assim, para você ver. Então, quando nós fomos criados, nós já éramos iguais. E a gente nem sabe quando o espírito foi criado. Olha que interessante. Quando nós fomos criados enquanto espíritos, nós já éramos iguais. Então, por que a lei humana vai perpetuar uma distinção, uma diferença, se nós essencialmente temos a mesma natureza? Por isso que eu digo que a doutrina espírita é que ela quebra o paradigma. Se a gente não parar para refletir a partir do conhecimento da doutrina espírita, eu não sei o que é que vem mais. Né? Porque biologicamente temos as diferenças, os hormônios são diferentes, né? A mulher gera um ser, né? O homem já tem outros atributos, outras competências, outras qualidades. Né? Hoje a gente já sabe que muitas mulheres com características e feições masculinas, como muitos homens com características e feições femininas, são devido a existências, muitas vezes, mais prolongadas em determinado sexo. Então, tudo isso aclara muito o nosso conhecimento, alarga muito as nossas concepções. E a gente deixa de pensar nessa coisinha mais da polaridade, né? Do que o feminino é sexo frágil, do masculino é isso, da mulher é aquilo. E a gente pensa na qualidade de... A gente vai para outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Né? Então, ser mulher como ser homem é uma experiência espiritual e é necessária para que nós, enquanto espíritos neutros, somos neutros, possamos vivenciar as dores e as delícias desse sexo e possamos vivenciar as dores e as delícias do sexo oposto. Né? E aí eu acho interessante, agora a gente sabe que quando a gente olha para a história, né, a gente sabe que a luta é grande do ponto de vista da afirmação social, de trazer, né, esse direito das mulheres para a legislação, ser positivado. A gente sabe que a luta social é grande. Então, eu fazendo aqui uma pesquisa na Revista Espírita de 1866, de janeiro, eu achei tão interessante que é feita a seguinte pergunta ali. A mulher tem alma? Olha que interessante. Né? Revista Espírita de 1866, janeiro de 1866. Aquela jornada de estudos psicológicos. A mulher tem alma? Ou seja, a mulher já foi considerada tanto um ser inferior, um apêndice do homem, né? Alguém que fosse ali para cuidar, né? Simplesmente, unicamente, não como se fosse algo menos importante, da casa, do lar, enquanto o homem progredia na sociedade, alcançava méritos, né? Profissionais, pessoais, status social.
e a mulher ali reclusa, que chegaram a perguntar, a mulher tem alma? Né? E veja, Deus criou ambos de forma idêntica, a revelação da doutrina espírita. Espíritos simples e ignorantes. Então, tudo que a gente é hoje é produto das nossas vivências, dos nossos erros e dos nossos acertos, né? Então, veja, essa ideia de inferioridade a ponto de se questionar, né? E aqui é claro que na Revista Espírita se fazia essa pergunta porque a gente estava em 1866. Exatamente. Onde predominava ali ainda era o império, né? Do homem, da razão. Então, assim, e a mulher, qual é o papel dela? Mesmo sabendo que na história da humanidade teve momentos regidos pelo matriarcalismo, onde a mulher, sim, é que tinha aquela força na construção do lar, o homem saía para caçar, mas ela tinha toda uma força, né, nessa questão da construção da prole. E que, olhe, muito importante para a sociedade. Há quem diga, inclusive, que se a gente hoje está como a gente está, em termos de valores, né, e de todas as subversões na família, principalmente, isso se deve muito a essa saída da mulher de casa, né? Como se dissesse, o homem já estava fora. A mulher precisou sair para trabalhar, para sustentar, para dividir responsabilidades. Quem ficou em casa? Né? Se os dois pilares de uma família estão fora, quem educa os filhos? Quem educa os cidadãos? É um desafio. Então, não é que é culpa da mulher. Isso porque uma vez eu fui falar isso numa palestra e foi complicado depois, porque foi mal entendido. Né? Mas, assim, há estudos que dizem isso. Há estudos que dizem que quando a mulher se emancipou, naturalmente ela foi conquistar o mundo. E de forma legítima. Saiu para conquistar os direitos dela. Saiu para cumprir os seus deveres sociais. E dessa saída, as coisas não são tão equilibradas assim. O homem, né, teve que ser mais pai do que só homem e marido, e também teve as suas dificuldades. Então não há uma harmonia tão perfeita da mulher saindo e o homem assumindo, né? Não há essa harmonia. Tanto que a mulher adoece mais, hoje em dia também, né? Passou a ter doenças de ordem emocional, devido a essa divisão de responsabilidades. E a gente vê também vários problemas em virtude dessa busca nossa, né, dessa busca de todos nós pela emancipação, né, pela conquista, né, do nosso espaço na sociedade. Então, é preciso olhar para as coisas sem colocar, às vezes, sabe, tanto juízo de valor. São fatos. São fatos. Quando a gente faz um movimento desse, a gente percebe que fica, de fato, o lar carente. E a doutrina espírita reforça muito a importância da mulher no lar. A importância dela na sociedade, pelas próprias características que ela tem, né? Normalmente são mais intuitivas, sensíveis, fraternas, olham o mundo mais de forma igual. Né? Tanto é que, do ponto de vista da mediunidade, tem uma facilidade maior para fazer um trabalho mais profundo, porque são mais sensitivas. Então, existem várias características que, infelizmente, por serem biologicamente encontradas nas mulheres, acabaram sendo repudiadas pelas próprias mulheres. Olha só que interessante. Né? De modo que quando a gente fala em mulher feminina, mulher sensível, intuitiva, muitas delas dizem, como se fosse algo assim que diminuísse a condição feminina. Sim, verdade. Né? Não sei se você tem essa percepção também. Como eu sou mulher e vivo muito, né, nesse universo, muitas mulheres contestam essas características, como se a gente tivesse que ter os mesmos atributos masculinos. Pois é, a Jane sempre fala isso, essa meninice, né? Acho que a mulher não pode perder essa feminilidade, esse jeito de ser mulher realmente, né? É diferente. Sim, exatamente. É diferente. E tem a sua importância, como você mesmo mencionou ali, que há estudos que dizem a saída da mulher do lar e está, né, de certa forma, trazendo prejuízo. Acho que a gente pode não olhar, dizer que a mulher tem que ficar em casa, mas observarmos a importância que a mulher tem na sociedade. Porque ela, como você mencionou, ela que educa os filhos dela, a maioria das vezes é ela que está presente no dia a dia com os filhos, né? Então, acho que precisamos ver por esse lado a importância da mulher, não somente de casa.
mas também muita Exatamente. ilusão na sociedade. E outra, né? A mulher, é o que eu digo, né? É impressionante como a partir do momento que a emancipação, como tudo na vida, apesar de ser um instrumento relevantíssimo, né, de libertação feminina, né, mas nós esquecemos que tudo tem um lado B da história. Então, assim, hoje, na verdade, há um verdadeiro entre as mulheres. Olha que para falar isso é uma polêmica, né? Se eu pego uma feminina assistindo isso aqui, é porque eu olho os fenômenos de uma forma diferente. Graças a Deus, a doutrina espírita me ensinou a olhar os fenômenos de forma diferente. Então, por exemplo, para mim é um fato, né? Até porque eu tive uma criação de uma mãe que trabalhava 8 horas por dia. Que eu só via de manhã, meio-dia e à noite, né? Então, assim, é diferente daquela mãe que está o dia todo dentro de casa. Aí você me pergunta, qual é o melhor papel? O melhor papel é aquele que a mulher quer exercer. Sim. Ponto final. Mas temos que entender que as nossas escolhas têm consequências. E o desafio de a gente trabalhar muito e criar os nossos filhos de forma perfeita, ou quase perfeita, porque perfeição não existe, né? É um desafio quase... É uma meta quase inalcançável. E justamente pelo esforço que a gente faz para alcançar uma meta, esse ideal de ser excelente profissional, excelente esposa, excelente mãe, a gente acaba adoecendo. Porque não existe excelência. Né? Então, é preciso a gente resgatar, através desse olhar do Evangelho, da doutrina espírita, a função da mulher, sem com isso ser reducionista. Colocar a mulher como um pilar da família não é reduzi-la ao ser doméstico. Não é. Na minha opinião, não é. É uma função importantíssima que muitas mulheres repudiam. Né? E eu falo aqui muitas me incluindo, porque vivenciei a dificuldade, né, de ter que parar a minha vida profissional, né, praticamente num momento excelente, onde eu tinha feito mestrado, estava dando aula, com convites para dar aula, tive que parar a minha vida profissional para amamentar, uma coisa que eu queria muito também, né, mas extremamente dividida. E isso não é saudável. Né? Isso me gerou conflitos, né? Me tomou um tempo, né? Essa divisão. Por quê? Porque a gente está ali, ó, um espaço aberto para a gente conquistar profissionalmente, que nos dá independência, liberdade, tudo que é bom, tudo que advém disso, mas ao mesmo tempo a necessidade de exercer a maternidade. Então, muitas mulheres repudiam a maternidade, atrasam, dilatam, postergam, não querem ser mãe porque não querem de fato, né? Parar, fazer renúncias. Por isso que o Espiritismo, e aqui eu falo até de Joana de Ângeles, mas também, sabe de quem? De Leon Denis, no livro No Invisível. Ele fala muito da importância da função da maternidade, da mulher na maternidade. Porque ali é onde ela vai materializar esses atributos, essas virtudes que ela tem em latência, em potência, que estão em falta hoje em dia. E que nós repudiamos por entendermos que é um ser menos. Porque por muito tempo a mulher não teve espaço na sociedade por ser assim. Olha que conflito. Verdade. Então... E assim, nós enquanto homens também, né, Tatiana, a gente tem que observar realmente a importância da mulher. Eu tiro aqui por casa, por exemplo. Eu estava trabalhando fora, depois da pandemia, voltei a trabalhar, né, home office em casa. E aí eu comecei a observar o que a Jenny fazia, cuidar de 2 crianças e ainda trabalhar e cuidar de uma empresa. Aí eu parei o para ela e falei, olha, eu tive um chapéu para você, que eu não faria, não daria conta. Então, Exatamente. Às vezes o homem equivocadamente se acha, vamos dizer assim, superior, né, entre aspas, mas a gente não consegue fazer metade do que as mulheres fazem, com certeza. E é interessante lembrar aquilo que você disse. Enquanto espíritos, dessas oportunidades que nós encarnamos enquanto estamos encarnados hoje como homem, outra ocasião como mulher, e vamos aprender a desenvolver essas capacidades, né, que às vezes ainda não temos. Exatamente. Eu acho isso importantíssimo, porque nesse aspecto a pandemia ela trouxe essa reflexão, inclusive para o mundo masculino, né? Obviamente para quem quer refletir, assim como nós mulheres também precisamos ficar em casa. E você vê o problema que foi. Eu sou advogada da área de família e foi muitos problemas, muitos pedidos de divórcio, né?
Por quê? Porque a gente não quer mais. A gente está hoje numa sociedade que renunciar está fora de cogitação. É alcançar, 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 alcançar. Renúncia não combina com liberdade e independência. E o Evangelho vem nos mostrar diferente. Que a renúncia, priorizar o que é importante, saber o que é importante a cada momento, faz parte, né, do nosso projeto evolutivo. Eu gosto muito dessa frase que eu encontrei na Revista Espírita de 1876, que diz o seguinte: o Espiritismo inaugura a era da emancipação legal da mulher. Olha que primor, sobretudo para a gente que estuda, a gente tem uma associação, que tem inclusive a Associação do Brasil, né? Associação Jurídico Espírita. A gente tem aqui em Sergipe, Associação Jurídico Espírita de Sergipe, tem a Associação Jurídico Espírita de Pernambuco, de São Paulo, de vários estados, né? E temos a do Brasil. E olha que interessante para a gente estudar isso. Foi o Espiritismo, né, no século XIX, que inaugurou a era da emancipação legal da mulher, assim como a da igualdade e da fraternidade. Que foram bandeiras, inclusive, da Revolução Francesa, né, de 1766. Igualdade, fraternidade e liberdade. Então você veja que muita gente faz leitura da doutrina espírita, né, alguns trechos, e acha que, na verdade, Allan Kardec, ou até alguns espíritos, colocam a mulher, uma função muito materna da mulher, como se isso fosse algo ruim. E nós precisamos resgatar a importância disso. Eu acho que a gente meio que se perdeu nessa conquista, nessa busca, e é aquela coisa, sabe a coisa da resistência, de você ter que empurrar esse papel para conseguir outros, depois você ter que voltar atrás para dizer, não, isso é importante também. Né? Eu não preciso negar a minha sensibilidade, as minhas fragilidades, a minha intuição para entrar no mercado de trabalho. Eu preciso mudar o mercado de trabalho. Preciso fazer com que o mercado ache que isso é valor. E hoje, nós estamos na era em que empatia é uma das grandes qualidades de um profissional em qualquer área. Ser empático. Tá aí os especialistas em inteligência emocional falando isso a todo momento. E as mulheres têm muito mais propensão a serem empáticas do que os homens, por questões de sensibilidade, questões biológicas, ou enfim, em tese, né? Em tese, ouvir mais, ter mais paciência, mais tolerância. Não sei as mulheres de hoje. Mas as da época da minha avó têm uma capacidade de resistir e de renunciar absurda. Né, que nem eu admito, entendeu? Tem coisas que nem a gente admite. Mas é outra geração. Eu não tenho competência, ninguém de hoje tem competência para estar avaliando as decisões da mulher da época de minha avó. Né? Seria uma arrogância da nossa parte. Então a gente tem que entender, às vezes a gente faz umas avaliações descontextualizadas. Eu não tenho competência. E isso a gente estava discutindo em família um dia desse, por conta da história de minha avó, o meu avô. Né, que eu não quero nem contar, que tem uns episódios assim bem chocantes, né? Mas que envolve o quê? Submissão, né? Alguns tipos de violência, renúncia. Então assim, mas era o padrão, né? Mulher nordestina no interior do menor estado do país, né? Então você vê que tem um contexto que precisa ser analisado, né? E perceber que mesmo aquele perfil de mulher trouxe muitos ganhos na formação da família. Então a gente não joga tudo fora, sabe? Não é tudo bom, não existe nada 100% bom, não existe nada 100% ruim. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. A emancipação feminina é excelente. Nós temos que cada vez mais buscar espaço. Não para ser melhor que o homem, jamais. Essa não é a proposta. É para ser igual, ter igualdade de condições efetivas. Mas nós temos que entender que isso traz um ônus. Né? Isso traz um ônus. Isso traz ônus também, não é só bônus. Então a gente só quer o bônus da história, né? Então eu fico muito feliz de ver que a doutrina espírita traz conceitos pra gente que quebra, sabe? Essa polaridade nada saudável e que nos distancia do sexo masculino, né? E tira o foco. Porque qual é o foco? Reconstruir a lei. Qual é o foco? Melhorar a legislação. Para que traga efetivamente mais proteção à mulher vulnerável, né, para que possa garantir os direitos da mulher do campo, no ponto de vista da relação de trabalho, da relação conjugal, da relação amorosa, em todos os aspectos. Né? E o Espiritismo, naquela época, né, já trazia essa bandeira. Homens e mulheres são iguais. Por quê? Porque são homens e mulheres, biologicamente. Né? O que está por trás disso? Espíritos em jornada evolutiva.
Então, por que tanta, né? Por que tanto orgulho? Por que tanta ignorância? Por que ter que vencer o homem pela força bruta? Se sabemos que vimos da mesma origem. Então, é preciso com que a gente aprofunde, e eu gosto das revistas espíritas porque elas trazem dissertações diferentes, né? Traz experiências diferentes. Então, quando a gente vai para a Lei da Igualdade, lá no 817, 818 do Livro dos Espíritos, está ali muito claro dizendo que a justiça só se realiza com igualdade. Enquanto houver na nossa lei humana, né, disparidades, mesmo que não haja na lei, porque hoje a lei diz que somos iguais, mas na realidade ainda a gente não alcançou isso, né? A lei ainda é uma meta, não é uma realidade, ela é uma meta a ser alcançada em muitos aspectos, né? Enquanto não houver essa igualdade materializada, não há justiça. A doutrina espírita é progressista, então jamais poderia colocar ou reforçar a inferioridade feminina em nenhum aspecto. Agora, como lembra Joana de Ângeles no livro aqui Constelação Familiar, a mulher tem um papel fundamental e estruturante para a sociedade. Em que aspecto? Na família. Porque é como ela diz, se hoje a sociedade está como está, e isso é interessantíssimo, se nós estamos no nível de desobediência, né, de intolerância, né, de falta de civilidade, é porque isso, o problema está na família. É dentro dessa microsociedade que está o problema, porque a microsociedade faz a macrosociedade, a sociedade é feita de várias famílias, da exteriorização dos laços familiares e afetivos. Dá para a gente estudar isso aí, né? Aprofundar isso aí. Só que hoje não é mais responsabilidade só da mulher, é do homem e da mulher. Então o homem também é convidado a experimentar, como você disse, a olhar para dentro de casa, perceber o papel, né, e assumir alguns papéis. Então nós estamos nesse momento de ajuste, em que a mulher precisa voltar mais para dentro, né, o homem também. Então dividimos responsabilidades fora, dividimos responsabilidades dentro, para poder reestruturar a forma de educar nossos filhos. Com mais amor, com mais fraternidade, com mais igualdade, porque o que a gente vê, sobretudo o que eu vejo, quando eu assisto às audiências, eu vejo assim coisas que eu digo, eu não acredito. Como esses dois seres aqui tiveram um dia juntos, que parecem verdadeiros inimigos. Realmente, nós, eu acho que nós homens precisamos realmente olhar um pouquinho mais para dentro do lar, né, aproveitar esses momentos, como você disse, ajudar, né? Por que não ajudar? Se a gente pegar um pouquinho lá atrás, por exemplo, a minha mãe, ela, na concepção dela, os serviços domésticos não podem ser feitos pelo homem. Lavar uma louça, pôr uma roupa para lavar. Que interessante, Então, né? o que isso impede de eu fazer? Então, às vezes, por que não, né? Ajudar mais um pouco dentro de casa, porque às vezes nós também temos aquela sensação de que não é a minha função, eu preciso fazer isso, e aí estou sobrecarregando a minha esposa, né? Estou deixando os filhos ali, principalmente agora, eu tenho muitos conhecidos em que... Vocês têm 2 ou 3 filhos? Acho que são... Temos dois. 2 filhos, né? Temos dois pequenos e temos 2 adultos já. São 4 no total. Mas eu ouço muitos amigos reclamarem de ter que ajudar os filhos a estudar. Poxa, essa escola, né? Então a gente vê que as pessoas estão desperdiçando uma oportunidade. Principalmente a mulher já faz isso muito bem, que é cuidar do filho, cuidar da casa, e cuidar do marido também, né? Que às vezes se torna o filho mais velho. Né? Mas as pessoas estão, principalmente os homens, estão desperdiçando a oportunidade de aprenderem, de olhar um pouco mais, de ajudar um pouco mais. E com isso todos ganhamos, né? Em experiência, e a família se fortalece, com certeza. Né? Exatamente. E nessa história, sabe, não tem culpa. Né? Porque a culpa do homem, culpa da mulher. Gente, são criações. É como você falou, a minha mãe não admitia que o filho dela lavasse prato. Né? Então, como é que esse filho, quando cresce, vai para o relacionamento conjugal? Muitas vezes com essa crença. Então, não é uma questão de culpa, é uma questão de história. É uma questão de desconstruir a educação, desconstruir uma forma de educar. Então, olha o desafio da sua geração. Foi criado de uma forma onde era blindado de uma tarefa doméstica chata,
mas ao mesmo tempo, na sua realidade de vida, além de fazer, ainda tem que dar o exemplo para os filhos, que já vão ter um outro contexto de vida. Então, na cabeça deles, vai ser inimaginável o homem não fazer nada. Como assim eu não vou ajudar a minha esposa? Ajudar não, na verdade, como eu não vou fazer a minha parte dentro de casa? Sim. Muda totalmente, né? Mas assim, por isso que eu digo que a nossa geração, ela é conflituosa, porque a gente vem... E olha, o machismo, como você mesmo deu um exemplo, eu tenho esse exemplo em casa também. O machismo não é um fenômeno masculino. Tem muitas mulheres machistas. Sim, exato. Como tem muitos homens que defendem direitos das mulheres, que acham muito legítimo a igualdade, que a mulher tem que trabalhar e ir pra frente sim, ganhar até mais do que o homem. Meu marido diz, eu quero que você ganhe até mais do que eu parar de trabalhar. Acho que a intenção já é outra aí, né? Mas assim, o machismo é um fenômeno que acontece em homens e mulheres. Então a gente precisa despertar para isso, sair do cenário da culpa, né? E começar a entender melhor e a reconstruir, a ressignificar tudo isso. Eu queria até ler aqui, a gente tem mais o quê? Quantos minutinhos? São 40 minutos já, uns 20 minutinhos, 20 né? Minutos. Uhum. Eu queria até ler aqui um trecho, né, da Revista Espírita, de 1866, a 1866, a 1865 e a 1858, todas elas tratam em alguns pontos sobre a mulher. É bem interessante. E eu acho interessante aqui quando ele conclui, é o espírito Baluzzi, né? Na revista 1866. O que é que ele diz aqui? Discorrendo sobre a importância da mulher na família. Mas não quer dizer... Aí se você não fizer uma leitura de contexto aqui, você pode interpretar, sabe o quê? Que ele está dizendo que a mulher tem que ficar na família, cuidando da casa. Como se isso fosse menos. É um trabalho danado, como a gente diz aqui no Nordeste. Danado, né? Arretado, né? E é estruturante para a sociedade. É estruturante. Então ele diz o seguinte, olha que interessante, no último trecho. Ora, que é a mulher senão a família? Que é a família senão a nação? Tais mulheres, tal povo. Queremos, pois, criar o que destruístes pelos extremos. A Idade Média tinha rebaixado a mulher pela superstição. Vós, senhores livres pensadores, pelo ceticismo. Nenhuma nem outro são bons. Nem o livre pensar, nem o ceticismo. Nós inicialmente moralizamos. Isso o Espírito falando, né? Nós inicialmente moralizamos. Alforriamos a mulher para depois instruí-la. Olha que interessante. Vós quereis instruí-la sem moralizá-las. Então, é muito interessante o que está lá na jornada, na Revista Espírita, Jornada Psicológica, em 1866. Por isso que se fala que o Espiritismo ele trouxe a emancipação legal da mulher. Porque ele já tratava de igualdade e fraternidade ali naquela época. Dizendo, homens e mulheres, sois apenas espíritos em experiências evolutivas distintas. E aí ele conclui aqui, e é por isso que a geração atual vos escapa, e as mães de família em breve não serão mais uma exceção. Então, reforçar a importância da mulher como um pilar para a estruturação da família, e consequentemente para a estruturação da nação, no meu modo de ver, certo? É dar um grande poder à mulher, e não tirar o poder dela. Desde que isso não implique reduzi-la a essa função. Né? Porque por muito tempo ela foi reduzida a essa função. Ela só era alguém, né? Nossa, olha, para falar em sujeito de direito, na experiência brasileira, a mulher foi ser sujeito de direito a partir de 77, com a lei do desquite. 77. 43 anos atrás, apenas. Tá entendendo? Né? Então, assim, o avanço foi absurdo. O avanço, em 40 anos, o que nós conquistamos foi absurdo. Séculos atrás, a gente não alcançava isso. Né? Então, a mulher foi passar a ser sujeito de direitos, digamos assim, em 77, com desquite. Ela era um apêndice do marido, ela não tinha direito, ela não podia votar. Né? No início do século, ela não podia votar. E a doutrina espírita já nos trazia, já antecipava, já antevia até gaguejei agora, que a emancipação feminina é consequência do progresso, é consequência natural de uma sociedade justa,
livre e solidária. Então a gente só pode amar, né, gente? A gente só pode amar essa doutrina libertadora. Com certeza, Tatiane. E para aquelas mulheres que, às vezes, no meio de tantas responsabilidades e o não desenvolvimento com excelência de cada atividade atribuída, às vezes elas se sentem um pouco incompletas, se sentem, às vezes, indecisas sobre dedico à profissão, dedico ao lar, o que nós poderíamos, o que você poderia colocar para elas à luz da doutrina espírita, para que elas pudessem pensar aí. A gente depois responder, a gente está dizendo que poderia abordar a mulher ser criada da costela de Adão. A interpretação errada remete a isso. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, para aquelas mulheres que às vezes estão aí indecisas, se sentem incompletas, porque às vezes a mulher pode se sentir incompleta, né, de certa forma, por não poder se dedicar, às vezes, integralmente ao trabalho, fica naquela dúvida, o que a gente poderia estar falando para essas mulheres que às vezes se encontram nessa situação? Então, esse é o grande desafio de todas nós, né? Quem encontrar a fórmula ideal, me avise. Porque se eu trabalho o dia todo, eu chego em casa culpada. Se eu fico em casa o dia todo, eu tô culpada porque devia ter trabalhado, né? Então, ser mulher é igual a sentir culpa, né? Só que como é que a gente se liberta disso, né? Dosando, buscando o equilíbrio. O equilíbrio, a gente nunca vai encontrar o equilíbrio. Porque o equilíbrio, para mim, pode ser diferente do equilíbrio de Jane, né? Pode ser diferente do equilíbrio de Teresa. Pode ser daquele... Cada mulher tem o seu ponto de equilíbrio. Eu tenho que parar de olhar para as outras. Primeira dica. Paremos de olhar para as outras, porque as outras não são nós. Né? Jane tem uma realidade, eu tenho uma realidade, Teresa tem outra, Lebe tem outra, minha sócia tem outra. Todo mundo tem uma realidade diferente. Eu tenho que saber da minha realidade, das minhas limitações. E encaixar, né, os meus desejos de acordo com as minhas limitações e potencialidades. Então, eu não posso fazer tudo que Xuxa faz, eu não posso fazer tudo que fulana faz. É a realidade dela. Então, esse autoconhecimento é o primeiro ponto para essa libertação. Né? Para a gente lidar bem com os desafios. Porque desafios faz parte do estar vivo, não é verdade? Não existe, né, uma receita de bolo que alguém possa ser... Como é que a gente pode... Não, a gente não se livra do desafio, a gente gerencia o desafio, né? A gente tá sempre ali nessa corda bamba, tem que equilibrando os pratos, né? Como o equilibrista do circo. Então, é saber quem eu sou, né? O quanto eu quero me dedicar para a família, o quanto eu quero me dedicar para o trabalho. Porque algumas mulheres gostam de se dedicar mais ao trabalho do que à família, outras muito mais à família do que ao trabalho, e tá tudo certo. Porque o parâmetro de felicidade e de bem-estar também é individual, não existe um parâmetro. Então, a gente tem que ter essa sensação, certo, de que a gente está dando o nosso melhor. Né? E tem momentos da vida, como eu digo, esse momento da maternidade, esse momento inicial, sobretudo os 10 primeiros anos, que é muito desafiador. Porque é a fase estruturante da criança. Outra coisa que a doutrina espírita também explica, né? Tem um livro muito interessante de Alberto Almeida, A Criança Interior. Tem a respeito à criança, o dele. Tem vários outros livros que falam da importância do primeiro setênio. Então, os pais têm que estar muito atentos a isso. Né? É uma fase estruturante. Então, talvez nós mulheres, como somos mulheres e geramos, não é culpa do homem. Né? É culpa, a gente gera, a gente pare. Para parir, a gente tem que renunciar a algumas coisas. Né? Se a gente quer dar mama, a gente tem que renunciar. Senão, a gente dá a mamadeira e sai para trabalhar. Então, é aquela coisa, a gente tem que aprender. Isso aí eu vou falar o que minha mãe me falou certa vez. Tem que aprender a fazer escolhas. Não dá para amamentar. E lidar com as frustrações, né? E lidar com as frustrações de não ser o que a gente quer ser o tempo todo. Isso é inerente ao homem e à mulher, a gente vai ter. Né? Exatamente, mas eu acho que a mulher, ela é mais conflituosa nesse aspecto. Justamente porque ela tem toda uma história atrás dela de que ela tem que se superar, ela tem que trabalhar, ela precisa da independência dela. Sem independência, ela fica subjugada num relacionamento amoroso que muitas vezes não traz felicidade. Então, esse relógio dela é mais louco, né? O da mulher. Então, ela sempre está nessa pressão de que quero ser mãe, quero ter filhos, quero amamentar, mas quero estar... E às vezes, é como eu disse para você, no meu caso, muita coisa profissional explodiu justamente na época que eu tive meu primeiro filho.
com 28 anos. Eu tinha acabado o mestrado, eu tinha passado no concurso para ensinar na universidade como professora substituta, na federal, que era um sonho. E foi tudo ali, né? E a gente não quer renunciar. Então me lembro minha mãe dizendo o seguinte: olhe, tem que aprender a fazer escolhas. É outra dica que eu dou. Então requer um planejamento, né? De dizer, até certo momento vou investir. Eu sempre quis ter 3 filhos, não deu. Tenho 2. Por quê? Porque eu passei a gostar mais de trabalhar e de me desenvolver em outros aspectos do que ser mãe. Né? Do que ter o terceiro, porque eu sabia que ia requerer de mim o que eu gosto de fazer nessa fase, que é ficar em casa amamentando, né? Ver televisão e dormir e ficar com o filho, é o que eu gostava de fazer. Saber fazer as escolhas e não se arrepender, não reclamar das escolhas, é porque escolheu. E não sofrer com Não elas, né? Porque sofrer. não dá pra gente fazer tudo, não dá, né? A maternidade é uma experiência muito intensa e do ponto de vista biológico desgastante também. Sim. Mas e o que a Jane perguntou ali? Você poderia formular a Então, questão da mulher? que pergunta, como é que a gente não combina uma pergunta dessa, hein, Jane? Olha que. Não, bom, Adão e Eva, foi por conta dessa historinha mal contada que a gente sofreu até 1800 e pouco. Entendeu? Que história é essa de costela, gente? Isso aí é um símbolo, né? Que graças a Deus, aquele livro Exilados de Capela explica muito bem a raça adâmica, que Adão representa, é um símbolo de uma raça, né, que foi expurgada de um planeta que já estava no nível evolutivo, que não suportava mais a inferioridade de um grupo, né, de indivíduos, de uma raça. Então eles representavam, Adão ficou personificado. São histórias, são símbolos que ficaram registrados, nesse caso na Bíblia, né, para contar, né, a nossa origem, a origem da humanidade, né? Mas por conta deles e dessa história mal contada, e porque o Consolador Prometido só veio séculos depois, é que a gente ficou penando aí até o século XIX, né, como um mero apêndice dos homens, né? Então, e o pior, não só um apêndice, mas as causadoras do pecado original. A culpada. É muita coisa pra gente carregar no ombro da gente. Vocês vão de convir, né? Então, a gente foi responsável pelo desvio do homem do caminho do bem. Né? Por conta de Eva, dessa primeira mãe, dessa irmã, coitada, né? Que ofereceu esta maçã maravilhosa. E Adão, que era um homem maravilhoso, nobre, puro, mordeu a maçã e pronto. Os dois foram conhecer o pecado. Mas quem apresentou o pecado? A Eva. Foi a mulher. Foi a mulher. E a gente carrega essa culpa de Eva, é transgeracional, é uma culpa transgeracional. Então, graças a Deus, hoje sabemos, mas você veja, hoje, né, o quanto que a mulher não foi subjugada, massacrada, considerada um ser inferior, um objeto do prazer do homem, simplesmente, algo para procriar. Né, por conta das interpretações acerca dessa passagem bíblica. Né? Então, como é bom saber que Deus criou homem e mulher como seres iguais, todos simples e ignorantes, né? E a partir daí a gente é que faz a nossa história. Como é bom saber que hoje eu sou mulher, mas eu posso ser homem amanhã, né? Que você é homem, você pode ser mulher. Então, para que agredir e denegrir tanto o sexo oposto? Se nós estamos vivendo experiências. Eu acho que isso nos dá perspectivas novas, mas isso não está no lugar comum da sociedade. Isso ainda está aqui no nosso meio espírita. Né? E eu acho que isso a gente tem que trazer. Olha, como é que a gente traz isso? É outro questionamento interessante. Como levar esse conhecimento para a sociedade sem ser um conhecimento meramente religioso? E sim filosófico, porque a doutrina espírita não é filosofia, religião e ciência. Como a gente fala sobre isso de maneira filosófica para despertar esse raciocínio, para convidar essa reflexão, sem enquadrar isso como uma mera posição religiosa? Porque se for uma mera posição religiosa, a gente já... Não, essa é a sua religião. Né? Como dizem, né? Eu escuto isso. Não, se a sua religião diz isso. Né? Mas, assim, tudo aquilo que liberta é filosofia. E nesse aspecto, a doutrina... Nesse não, em muitos aspectos, para não dizer em todos, a doutrina espírita ela é libertadora. Qual outro conceito, qual outro dogma pode ser maior do que a igualdade entre homem e mulher? Não existe. Não existe, não existe. Não existe. No âmbito de conhecimento que a gente está, de evolução que a gente está, é o ápice. É o ápice do sentimento de justiça. E isso até nos traz uma certa
calma, né? De a gente compreender que basta raciocinarmos um pouquinho para entendermos que realmente essa desigualdade que às vezes a gente luta tanto, ela é só aqui entre o homem e a mulher por conta de tudo isso que você já mencionou. Se nós pensarmos como espíritos, isso não tem sentido nenhum, né? Nenhum. A gente vai aprender a respeitar mais um outro, porque Claro. sabemos que estamos aqui nessa situação momentaneamente. Então falta-nos compreensão realmente, né? Com certeza. Você imagina você chegar para uma pessoa que tem um posicionamento mais radical. Eu não sei, Jane, se eu respondi tua pergunta. Me desculpe. Ai, daqui teve outras coisas aqui que eu não tinha lido, ó. Ah, tá. Espero ter respondido. Mas você imagina só, chegar para uma mulher, um homem machista e dizer, olha, para que tanto grito? Você pode renascer amanhã como homem ou como mulher. Então vamos buscar, certo? Elevar o que cada um tem de potencial, né? E são atributos distintos, mas que se complementam. Então podemos trabalhar juntos, né? É muito Exatamente. mais fraterno, muito mais igual, é muito mais prazeroso, né? Agora é um trabalho difícil porque a gente está desconstruindo, né, pensamentos e crenças que estão muito na nossa, é muito inerente a gente. Não é fácil a gente desconstruir isso, é um trabalho diário, E quando a né? gente se dedica e quando a gente se propõe a superar essas crenças que nós trazemos, né? E fomos educados, como você bem disse, fomos educados de uma forma e estamos em transição, né? Vamos dizer assim, nós precisamos mostrar para os nossos filhos diferentemente daquilo que nós aprendemos. E quando nós conseguimos nos dedicar, nos envolver dentro da família, todos crescemos, né? E fica tudo mais harmonioso, inclusive, né? Justo, justo. E o que mais nós precisamos passar para nossos filhos é essa igualdade, sabe? É essa parceria, né? Que a vida é uma parceria, Sim. né? Que a gente precisa pensar assim, porque eles são os futuros cidadãos, por isso que é importante, Exatamente. Tatiana, a né? gente tem 6 minutinhos ainda. Fique à vontade, se você quiser abordar. Bom, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é estudem o Evangelho, né? Estudem a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, o livro Problema, Problema da Dor, do Destino do Ser, de Leon Denis, a obra No Invisível dele. A gente tem muito material interessante, né? A gente precisa estudar um pouco mais, porque conhecer é se libertar, né? E a gente percebe que nós estamos atrasados nesse aspecto, né? E nós, né, no nosso campo de ação, reduzido que seja, a gente pode mudar. Se a gente já conseguir trazer esses conceitos para os nossos filhos, né, fazer com que eles pensem dessa forma, a gente já cumpre o nosso papel de pai e mãe. E no nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos sociais, levar esse pensamento da doutrina espírita, né? Talvez não colocamos quando há doutrina espírita, mas trazer esses conceitos, né? Olha, nós somos espíritos, né? E deixar ver o que é que... Isso quando há espaço também, né? Então eu Sim, queria sim. agradecer a oportunidade, queria agradecer a Deus, né? Eu sempre digo, obrigada, Senhor, por nessa vida, né, ter conhecido mais uma vez a doutrina espírita, porque quando eu leio, a impressão que eu tenho é que eu já conheço de algum lugar aí, né? E que nessa vida eu tive a oportunidade de, desde pequena também, minha mãe me colocou logo lá para fazer o catecismo, né, espírita, e eu sou muito grata, porque eu acho que torna a gente pessoas mais conscientes. Não sei se melhores, mas mais despertas. Agradeço a vocês pela oportunidade. Nós é que te agradecemos. Nós aqui do Trilha ficamos muito contentes em poder contar contigo e saber que você está aí sempre pronta a nos atender, a nos ajudar. E nós sabemos que, assim como você disse, quando a gente está aqui te ouvindo, quando a gente está se inteirando sobre o assunto, nós estamos aprendendo. E outro dia, a mãe da Teresa falou que quando nós estudamos, quando nós nos preparamos para fazer uma palestra, para fazer um estudo, na verdade, aquilo tudo é para nós mesmos, né? Porque nós primeiro aprendemos, nós Exato. primeiros é que precisamos, de repente, estar escutando tudo isso. Obrigado mais uma Exatamente. vez. Por isso que eu gosto dos convites, porque me põe a estudar, sabe? Né? E se Exato. às vezes a gente não tem uma oportunidade assim, a gente vai trabalhando, vai dando atenção a tanta coisa. E olha que luz a doutrina espírita. Nossa, é muito bom, tem muita E, coisa boa. e nos faz refletir, né? Que a gente é tão pequeno, mas que a gente pode viver melhor dentro da família, entre Sim, esposo, né, entre esposa sim, e sim, filho. sim.
Verdade. Sem levar esse lado de marido e mulher. Se nós conseguirmos esquecer um pouquinho, principalmente nós espíritas, né? Se nós Sim, conseguirmos pensar como espíritos, a gente vai viver muito melhor em família, que é, como você disse, né, no começo, a micro sociedade, onde nós precisamos nos relacionar bem, a gente precisa dar bons exemplos para o filho. E estamos criando, né, os futuros, né, as futuras pessoas que irão aqui ser os representantes, os governantes, mas, enfim, depende muito do nosso empenho. Né? é verdade. Muito obrigado mais uma vez, do fundo dos nossos corações, amamos a tua presença, você é uma pessoa que nos traz muita alegria, essa naturalidade, é muito bacana poder te ouvir. E muito obrigado. Esperamos contar contigo numa próxima oportunidade, tá bom? Tivemos Obrigada a prazer. vocês. Manda um beijão para todo mundo lá na família, tá? Muito obrigada. Estamos à Obrigado. disposição. Saúde e paz. Protejam-se. Obrigado para você também. Um abraço. Um abraço.